Amém. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo a Tito. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3. Hoje estaremos considerando os versículos 9 ao 11. Estamos caminhando para o final da exposição dessa missiva sagrada. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 9 ao 11. A palavra do Senhor diz assim: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Palavra essa que alegra o nosso coração. Palavra essa que dá direção à nossa vida. Palavra que muda o nosso viver. Ó Pai, que nesta noite a exposição da Sua palavra possa estar trabalhando as nossas vidas aqui na Igreja Presbiteriana do Pirangi. Que cada um de nós possa sair daqui, ó Deus, consciente, submisso à Tua palavra. É assim que eu te oro e que eu te agradeço, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Confesso aos irmãos que quando eu li esse texto, uma, duas, três, várias vezes, para preparar o estudo, eu fiquei preocupado. Porque, olhando para o texto, você fica se perguntando que tema, que assunto, o que Paulo quer tratar aqui, né? Então ele diz: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Após meditar sobre esse texto, pensar um pouquinho sobre ele, eu coloquei o seguinte tema para o estudo nessa noite: 3 coisas que o pastor deve fazer para que a igreja não seja dividida. 3 coisas que o pastor deve fazer para que a igreja não seja dividida. Esse é o tema do nosso estudo. A maneira como Paulo está concluindo essa missiva sagrada chama muito a nossa atenção. Se você olhar aí para o texto, do versículo 9 em diante, chama a nossa atenção, pois Paulo vai ordenar mais uma vez para Tito algumas coisas que são extremamente importantes, não só para ele como pastor no exercício do seu ministério pastoral, mas sobretudo em especial para a igreja local onde ele está exercendo o seu ministério. Paulo vai dar ordens, mandamentos, que tanto servirão para Tito como pastor, mas em especial para a igreja que ele está pastoreando. Pastor Hernandes, ele destaca em seu comentário que, tendo ordenado a questão da nossa relação com as autoridades, com o próximo e com Deus, Paulo agora, ele trata da relação de Tito com as pessoas no contexto eclesiástico. Nos versículos anteriores, ele chamou a atenção para a nossa relação com as autoridades, com o nosso semelhante e com Deus, e agora ele volta a falar com Tito, chamando a atenção de Tito para as suas relações
eclesiásticas, as relações dentro da igreja. Mais uma vez ele vai tocar nesse assunto. E aí a gente pode destacar aqui duas coisas à guisa de introdução para a gente compreender melhor esse texto. Primeiro, a conexão desse texto com a perícope anterior. Qual a conexão, qual a relação que há entre o verso 9 a 11 com os versículos anteriores, o 1 ao 8? Qual a conexão? É importante entender que existe uma relação destes versos 9 a 11 com os anteriores, pois de acordo com a maioria dos comentaristas, Paulo ele vai deixar transparecer aqui nas entrelinhas que a igreja não estava realizando boas obras, ou não realiza boas obras, porque, na grande maioria das vezes, ela está perdida em discussões sem utilidades e fúteis. Paulo encerrou a perícope anterior, no versículo 8, se você olhar, conclamando a igreja a fazer boas obras. E aí, a partir do versículo 9, Paulo está explicando por que as igrejas não fazem boas obras. Por que as igrejas não se envolvem com as coisas boas aí que precisam ser feitas. Então ele dá uma dica. Algumas vezes é porque ela está perdida em discussões, em coisas fúteis, em debates, em contendas sobre a lei, e aí ela deixa de fazer as boas obras. É muito interessante fazer essa ligação, porque aí a gente vai compreender o texto, a gente vai entender o texto. Talvez quem ilustra melhor isso seja o Dr. Weisber, quando ele diz o seguinte: irmãos, preste atenção a essa palavra aqui, porque isso acontece hoje, no nosso dia a dia, na nossa igreja. Dr. Weisber, ele diz assim: Paulo adverte Tito a evitar pessoas que gostam de discutir coisas triviais da fé. Lembro-me de uma ocasião em que fui abordado por um rapaz depois de um estudo bíblico e acabei me envolvendo em uma série de perguntas hipotéticas sobre doutrina. Quase tudo o que ele dizia começava com: suponhamos que. Na época, eu era bastante inexperiente e não sabia que deveria tê-lo ignorado gentilmente. Por causa dessa discussão, perdi a oportunidade de conversar com várias pessoas sinceras com os seus problemas pessoais e que desejavam ser ajudadas. Veja que aplicação fenomenal que esse comentarista está fazendo. Às vezes nós deixamos de fazer boas obras, às vezes nós deixamos de ajudar quem de fato precisa ser ajudado, porque nós estamos nos perdendo em discussões frívolas, fúteis, inúteis, discutindo doutrina, discutindo os pontos do calvinismo. E aí tem pessoas do nosso lado precisando de ajuda e a gente não estende a mão, porque nós estamos perdidos em discussões, sobretudo o pastor. Então é muito importante a gente fazer essa ligação do texto em apreço com o anterior, porque vai nos levar a refletir sobre a nossa teologia, sobre a relevância da nossa reflexão teológica no que diz respeito à sua aplicabilidade em nossa realidade histórica, eclesiástica e sociológica. Irmãos, de que adianta nós estarmos aqui discutindo doutrina, aprendendo doutrina, se isso não tem relevância no nosso dia a dia? De que adianta você vir aqui toda quarta-feira, ou todo domingo de manhã, ou todo domingo à noite, e aquilo que você escuta não te leva a viver uma vida respaldada nesse conhecimento? Então Paulo, ele está tratando isso aqui, ele vai nos levar a refletir sobre a relevância da nossa reflexão teológica. Nós discutimos muito, nós falamos muito, nós aprendemos muito, mas deixamos a desejar quando se trata de colocar em prática e de realizar as boas obras. Hans Buck, ele
afirma que está em xeque a tarefa diante do mundo quando a igreja somente se preocupa consigo mesma e vive em discórdia nas próprias fileiras. Em vez de praticar boas obras que sejam úteis para todos, eles brigam com palavras que são inúteis e distantes de toda realidade. Quando a igreja só olha para si mesma, ela se perde nessas discussões, surgem as brigas, as contendas, as discórdias, e ela deixa de fazer a obra que deveria fazer. Barclay resume dizendo assim: Paulo está seguro de que a verdadeira tarefa do cristão é a ação cristã. Isto de maneira nenhuma significa que não haja lugar para as discussões, mas sim quer dizer que a discussão que não finaliza na ação foi uma grande perca de tempo. Paulo não está, irmãos, aqui combatendo a discussão, a reflexão, a análise teológica. Paulo não está fazendo isso. Agora, Paulo está dizendo que se nós discutimos, mas não agimos com base nesse conhecimento e nessa discussão, foi perca de tempo. Foi perca de tempo. Nós já estudamos aqui Filemon, Judas, Tiago, Malaquias, Gálatas. Estamos estudando agora Miqueias e Tito. A pergunta é: o que mudou na minha vida a partir do estudo desses livros? Porque se não mudou nada, foi perca de tempo. Poderíamos estar fazendo outras coisas, poderíamos estar em outros lugares, mas se não mudou, foi perca de tempo. Então a segunda coisa, a guisa de introdução, é qual o principal foco de Paulo nestes versículos, do 9 ao 11. Onde é que Paulo quer chegar? Qual é o foco dele? O foco paulino nestes versos é ensinar a maneira correta como Tito vai lidar com o problema das discussões inúteis e com os irmãos hereges ou facciosos, pois eles provocam divisões e geram partidos na igreja. Esse é o foco de Paulo, irmãos. Por isso que eu coloquei o tema do estudo: o que o pastor deve fazer para prevenir a igreja de uma divisão. Porque Paulo vai ensinar aqui a Tito como é que ele lida com essas coisas. Ele vai ensinar a Tito como é que Tito vai lidar com as discussões, com o irmão faccioso, aquele que cria partido, aquele que cria divisão dentro da igreja. Ele vai dizer: Tito, você tem que tratar dessa forma, dessa maneira. Porque se você não fizer, a igreja vai ser dividida. A igreja vai rachar. Então, o que o pastor deve fazer para evitar que tais coisas aconteçam? 3 coisas bem rápidas, bem claras, bem simples para nós. Olha aí para o texto. 3 coisas que o pastor deve fazer para que a igreja não seja dividida. Em primeiro lugar, está aí no versículo 9. Deve evitar as meras abstrações e discussões teológicas. Olha o que Paulo diz aí, ó. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Se o pastor quer evitar uma divisão na igreja, primeira coisa que ele tem que fazer, ele deve ter cuidado com essas meras discussões teológicas que não levam a lugar nenhum. A primeira coisa que chama a atenção aqui, meus irmãos, é que essa ordem de Paulo, ela não é inédita. Ela não aparece somente na carta de Paulo a Tito. Se você olhar as pastorais, analisar as pastorais, essa problemática, ela fazia parte do ensino paulino. Paulo se preocupava com isso. Olha aí, 1 Timóteo 1,4, 1 Timóteo 6,4 e 20, 2 Timóteo 2,16, 23 e 24 e Tito 3,9. Quando analisamos, sobretudo, as cartas pastorais, podemos perceber o
quanto essa problemática das discussões, genealogia, contenda e debate sobre a lei estava presente na mente de Paulo. Paulo se preocupava com isso. 1 Timóteo 1,4, 6,4 e 20. Aí 2 Timóteo 2,16, verso 23 e 24 e Tito 3,9. Então Paulo se preocupa, Paulo ensina, Paulo relembra esses temas para aquela igreja, para aqueles pastores, Timóteo e Tito. É muito interessante a gente entender por que Paulo se preocupa tanto com isso. Por que Paulo chama tanta atenção para essas discussões em torno de genealogias, debates sobre a lei e sobre essas contendas? Porque o contexto da época, meus irmãos, é propício para isso. O contexto que Paulo está vivendo e que Paulo está escrevendo é propício para essas discussões. Se você observar, por exemplo, os filósofos gregos passavam grande parte de seu tempo discutindo problemas sutis. Os rabinos judeus passavam seu tempo construindo genealogias imaginárias e exemplares dos personagens do Antigo Testamento. Os escribas passavam intermináveis horas discutindo o que se podia fazer e o que não se podia fazer no sábado, e quais coisas eram impuras e quais não. Então, tanto os filósofos, os rabinos, os escribas, todos esses, eles viviam discutindo, com reflexões profundas e mais profundas que não levavam a lugar nenhum. O que fazer no sábado? O que pode ser feito? O que não pode ser feito? Será que socorrer alguém no sábado é trabalho? Então, essas discussões eram frequentes. O problema não eram as discussões, mas o fato de não terem ou não se submeterem a um fundamento seguro. Qual era o fundamento seguro? A palavra de Deus. Em todo momento você nota que essas discussões eram provenientes simplesmente da mente dessas pessoas. Nos textos que eu dei aí, você vai olhar que eles se perdiam em mitos, em genealogias, em coisas criadas por eles mesmos. Eles não tinham a revelação da Escritura como única regra de fé e prática. Eles não se submetiam à Escritura, eles iam além da Escritura. Eram meras lucubrações humanas, e sendo assim, não tinha aplicabilidade para a vida, não tinha aplicabilidade para a igreja, e isso gerava contenda e debate ao invés de edificação. Agora veja aí que Paulo vai dizer 3 coisas a respeito dessas discussões. Olha aí para o texto. Paulo vai chamar a atenção para essas discussões e vai dizer 3 coisas. Evita discussões, o quê? Insensatas. Primeira coisa que Paulo vai falar aí é sobre a natureza das discussões. Elas são discussões insensatas. A palavra que o apóstolo utiliza aqui tem o sentido de tolas. Discussões tolas. Quando a gente vai ver a raiz dessa palavra e aonde ela aparece no Novo Testamento, existe uma ocorrência que é muito parecida com o que Paulo está querendo dizer aqui. Se você olhar na sua Bíblia, Mateus, capítulo 7, versículo 26, ela aparece aí para descrever a pessoa que ouve a palavra de Deus e que não a pratica. Ela é uma pessoa insensata, é tola. É como que se ela estivesse construindo uma casa sobre a areia e não sobre a rocha. Então, veja o quanto Paulo ele está trabalhando essa questão para aqueles irmãos. Essas discussões de vocês são discussões tolas. É como que vocês estivessem construindo sobre a areia. O que Paulo está combatendo não é uma discussão, uma controvérsia verdadeira. Porque Jesus fez isso, Jesus debateu com os fariseus, o próprio Paulo fez isso. Toda a história da igreja
nós vemos os apologistas defendendo a fé, discutindo a fé. Agora, o que Paulo está combatendo aqui são as meras especulações dos falsos mestres, que vão além da revelação de Deus, pois elas não têm fundamento e não levam a lugar algum. São discussões tolas. Estão discutindo mitos, genealogias, aspectos da lei, ao invés de observar a própria lei. Então, a natureza das discussões. A segunda coisa que Paulo vai dizer aí é o conteúdo das discussões. Ele diz assim: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. A princípio, irmãos, olhando para o texto, a gente pode pensar que se tratava de uma discussão bíblica, de uma teologia bíblica. Nós podemos pensar que eles estavam discutindo o Antigo Testamento. Mas aí, se a gente olhar com mais cuidado, nós vamos ver que não é isso. Paulo está condenando esse uso frívolo, esse usar o Antigo Testamento para uma discussão tola, não se aprofundar, não se submeter no Antigo Testamento, mas usar o Antigo Testamento para discutir seus dogmas pessoais. Eles debatiam simplesmente pensamentos judaicos. John Stott ele vai dizer assim: o que temos aqui é simplesmente um debate judaico fundamentado em mitos e interpretações. É só um debate judaico. É só mestres e falsos mestres tentando criar mais e mais interpretações da lei. Então, isso é importante a gente ver, meus irmãos, porque eles não estão discutindo a palavra de Deus. Eles não estão meditando na palavra de Deus. Eles estão discutindo pensamentos de homens. E nós corremos o risco, irmãos, de nos reunirmos para discutir pensamentos de homens, de teólogos, de estudiosos, e não observarmos o que a palavra de Deus de fato ensina para a igreja. Ora, o que o pastor pensa, o que as autoridades eclesiásticas pensam, não tem nenhum sentido para mim se não estiver fundamentado na Escritura, se não estiver apoio na Escritura. Então é importante a gente pensar isso. Terceira coisa que ele fala sobre as discussões, olha o que diz aí: é o resultado e a utilidade dessas discussões. Paulo diz que não tem utilidade e são fúteis. Veja que coisa, uma perca de tempo para discutir não a palavra de Deus, mas os pensamentos humanos, e o texto vai dizer que elas são fúteis. Eu concordo com o reformador João Calvino quando ele diz que, ao ensinarmos, temos de levar sempre em consideração a utilidade do que estamos ensinando, de modo que tudo que não contribua para o crescimento na piedade deve ser excluído. Calvino dizia que, se nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, nós temos que nos preocuparmos com a utilidade, a aplicação. Será que nós estamos crescendo em comunhão com Deus? Será que nós estamos crescendo em vida com Deus? Ou simplesmente nós estamos discutindo? Simplesmente nós estamos aqui discutindo posições teológicas? É preciso a gente pensar nessa utilidade. Esse tipo de debate não leva a lugar algum e ainda provoca contenda, briga no meio do rebanho de Deus. Por isso que Paulo está dizendo que Tito deve ficar atento. Se Tito não quer ver a igreja da ilha de Creta dividida, ele deve ter cuidado com essas meras discussões teológicas em torno da lei, de genealogias. Por quê? Porque além de não ter utilidade nenhuma, provoca briga, rixa dentro da igreja. Você já viu briga na igreja por causa de pontos de vista diferentes? Eu lembro que uma vez, em uma de nossas igrejas, depois na escola dominical ficou
2 presbíteros discutindo na calçada da igreja. E a discussão começou a ferver, e o pastor já tinha ido embora para casa. Então, não diga não, viu, Dedé, quem é, viu? Então, pegaram discutir, juntou gente. O povo da rua ficou vendo aquela briga, era uma briga terrível. Então ligaram para o pastor, para que o pastor viesse apartar a briga dos 2 irmãos lá. Estavam pegados sob pontos de vista diferentes e tal. E aí quando o pastor chegou, deu uma bronca, chamou os 2 para dentro da igreja e foi mostrar o péssimo testemunho que aqueles irmãos estavam dando, brigando no meio da rua, na frente dos incrédulos. Os incrédulos tudo rindo, sem entender o que estava acontecendo. Então é preciso, irmãos, a gente parar um pouquinho e pensar: será que as minhas discussões, reflexões teológicas, esses debates, está produzindo algo de positivo, de salutar para a igreja? Está promovendo a piedade? Está promovendo uma vida com Deus? Ou simplesmente está promovendo contenda, briga? É preciso a gente pensar um pouquinho. Quando a gente é mais jovem, a gente gosta dessas coisas, né? Depois você vai amadurecendo, aí você vai vendo que não leva a lugar nenhum. Deixa isso para lá. Não vou discutir. Eu já passei noites inteiras discutindo com o adventista. Eu tinha um vizinho adventista que a gente pegava a discussão de 5 da tarde, quando largava do trabalho, e ia até 4, 5 horas da manhã. A mulher dele precisou um dia ir lá em casa pedir para a gente não fazer mais isso, porque ela já estava achando que o marido ia endoidecer, porque ele chegava em casa e ainda ia pesquisar o livro. Mas hoje, deixar o meu sono para estar discutindo, Deus me livre, não faço isso jamais. Segunda coisa que o pastor deve fazer, para que a igreja não se divida, olha o que diz o texto aí. Segunda coisa, ele deve admoestar e disciplinar o herege que está no meio do rebanho. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez. Agora a coisa ficou mais séria um pouco. Agora não é só alguém que discute. Agora não é só debates. Paulo vai chamar a atenção de Tito, como pastor, para essa figura do homem faccioso, que está dentro da igreja, mas que vai promover partidos, panelinhas dentro da igreja. E que mais cedo ou mais tarde, essa igreja vai ser dividida por causa dessa pessoa. Então Paulo diz: você deve admoestar e disciplinar essa pessoa. A segunda recomendação paulina é que Tito trate de forma enérgica, pois ele diz: evite, é uma ordem, e disciplinar, ou seja, admoeste-o, aquele que é faccioso ou herege, que está infiltrado no meio do rebanho. A gente já viu isso aqui várias vezes, irmãos. O herege, aquele que provoca a contenda, a divisão, muitas vezes ele está lá fora não, ele está aqui dentro. Ele está vestido de ovelha, mas é lobo. Então Paulo está chamando a atenção. É muito importante a gente entender o que Paulo quer dizer com essa expressão faccioso. Hoje a gente tem até cuidado de usar essa palavra, né? Porque a palavra facção, ela está muito mais para a questão de tráficos de drogas, dessas coisas pesadas. Mas Paulo, ele usa exatamente essa palavra. Na língua original, a palavra que ele usa tem um significado básico de preparado ou capaz de tomar ou escolher algo, cismático, faccioso, seguidor de uma doutrina falsa. Por isso que algumas traduções colocam heréticos. Então, essa definição, ela leva a gente a pensar um pouquinho sobre o que é esse homem faccioso. O homem faccioso, que a gente vai entender hoje como herege, é aquela pessoa que tem uma opinião pessoal, escolha dele, e que ele quer
por fim da força, que todo mundo siga aquela opinião. Ele não abre mão da sua opinião, ele escolheu isso e acabou. E aí todo mundo tem que andar com ele. E se não anda com ele, ele cria um grupo que concorde, cria um partido, cria uma panelinha, e daqui a pouco ele vai dividir o rebanho. Então Paulo diz, olha, evite o homem faccioso. Aquele que tem uma ideia, por isso herege, aquele que tem uma ideia incorreta, uma heresia na cabeça, mas não só tem uma heresia, ele cria partido, ele cria grupo, ele agrega pessoas. Ele diz, Tito, cuidado com esse tipo de gente, tenha cuidado. Dr. Weisber, ele resume, ele é muito aplicativo, e ele diz assim, essa palavra significa alguém que faz uma escolha, pessoa que causa divisão. Trata-se de um indivíduo obstinado que acredita estar certo e que obriga as pessoas na igreja a fazerem uma escolha. Você vai me apoiar ou vai apoiar o pastor? Essa é uma obra da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Alguém assim deve ser admoestado pelo menos 2 vezes e depois deve ser expulso da congregação. É isso que Paulo está tratando aqui. Irmãos, por que Paulo está sendo tão duro? Porque Paulo não está lidando com leigo, com novo convertido. Paulo está lidando com falsos mestres, com pessoas que têm capacidade de pensar, de raciocinar, e que por causa disso tem uma heresia na cabeça, tem um pensamento, não abre mão dele, mesmo que seja confrontado, mesmo que seja admoestado, e por não abrir mão, ele levanta um grupo contra a liderança da igreja. Ele pega pessoas para formar um grupo e bater de frente com a liderança. Paulo diz, evite essa pessoa depois de você admoestar ele 1 ou 2 vezes. Se você admoestou, repreendeu e ele não se endireitou, bota para a rua. Bota para a rua. Paulo está sendo duro, mas é necessário. Quando você tem um órgão no seu corpo que está com câncer, que está com uma doença infecciosa que não tem jeito, não tem cura, ou você corta, ou você prejudica o corpo todo. Então Paulo está dizendo, olha, esse homem faccioso, ele tem que ser cortado da congregação, ele tem que ser tirado. O homem faccioso é um problema sério para a igreja, porque se não for tratado, ele causa divisão no rebanho de Cristo. Por isso, Paulo exorta Tito a fazer 2 coisas. Olha o que diz aí o texto. Primeiro, Tito deve admoestá-lo. A palavra traz o sentido de instruir, avisar, admoestar. Ela ocorre no Novo Testamento. Se você pegar aí o Novo Testamento, sobretudo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, Efésios 6:4, você vai ver Paulo usando essa palavra no sentido de ensinar, instruir, admoestar, advertir a pessoa. Então, Paulo está dizendo para Tito, Tito, o homem faccioso, você deve primeiro ensinar ele, instruí-lo, adverti-lo, admoestá-lo. É tarefa sua. Os pastores ou bispos devem ensinar a sã doutrina constantemente a essas pessoas. É por isso, irmãos, que constantemente a gente tem que estar tratando dos mesmos assuntos na igreja. Constantemente nós temos que estar repetindo as doutrinas bíblicas. Porque temos na igreja pessoas que estão chegando, pessoas que já estão na igreja há muito tempo, que não creem nas doutrinas bíblicas. Eu fui visitar uma pessoa aqui da nossa igreja, e essa pessoa não acredita na Trindade, não acredita que Cristo é Deus, não acredita numa série de coisas. E eu disse assim, como é que você foi batizado? Se você não crê nas doutrinas centrais do cristianismo, você não pode ser cristão. Se nós não cremos, meus irmãos, na Trindade, se nós não cremos no sacrifício de Cristo,
se nós não cremos que Jesus é Deus, se nós não cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e prática, nós não somos crentes. E por isso que o pastor tem que estar falando constantemente. Então Paulo diz: Tito, admoeste, ensine, fale com essa pessoa. Calvino diz que nós devemos fazer isso, sabe por quê? Porque ninguém pode taxar o outro de herege se primeiro você não instruiu ele, não ensinou, não admoestou, não advertiu. Eu não posso olhar para o meu irmão e dizer: fulano é herege, fulano é cismático, fulano é faccioso, sem antes eu ter ensinado para ele a doutrina. Agora, se eu ensinei a doutrina e ele não quer, então, meu filho, não tem o que fazer. Calvino ainda diz que essa prática, esse ensino, ele não pode ser feito por outra pessoa, a não ser o pastor da igreja. Ele diz que essa é a tarefa do ministro autorizado da igreja. É competência dele olhar e ver o foco de heresia, ver o herege e ele combater essa pessoa, ensinando, admoestando e depois instruindo a igreja para que a igreja exclua essa pessoa, se ela não se arrepender, se ela não entrar no caminho. Então isso é tarefa do pastor. Ele tem que estar olhando os lobos, ele tem que estar ligado. Segunda coisa que ele fala aí é que nós devemos o quê? Evitá-lo. Paulo diz: evita o homem faccioso. Os intérpretes, irmãos, eles não estão muito de acordo a respeito do real sentido desse texto. O que Paulo quer dizer aqui? O que Paulo está falando aqui? Ele está falando de disciplina ou ele está falando já de exclusão? Porque dá a ideia, né, quando ele diz assim: evita o homem faccioso, que identificou, você já exclui. Você já tira ele do meio do rebanho, já exclui a pessoa. Então, os intérpretes, eles se dividem. Calvino, por exemplo, ele defende que Paulo não trata aqui somente de exclusão, mas Paulo está tratando, em primeiro lugar, de uma disciplina que leva à cura. Então, antes de excluir o herege, o irmão faccioso, eu tenho que primeiro procurar discipliná-lo, visando a sua cura, o seu bem. Então é isso que Paulo estaria dizendo para Tito: Tito, você deve disciplinar essa pessoa, admoestando uma vez, outra vez. Se ela não ouvir, se ela não se submeter à disciplina, aí você exclui. Mas primeiro, disciplina. Hendricks, ele é muito feliz porque Hendricks vai pegar esse texto e interpretar à luz de Mateus 18. Como é que Jesus diz lá em Mateus 18 que nós devemos fazer com o irmão culpado? Com o irmão que merece ser disciplinado. Como é que você faz? Você viu o irmão no erro, no pecado, seja heresia, seja um pecado moral, não interessa. O que você faz? Mateus 18, 15 ao 17. Primeira coisa que faz é ligar para o pastor ou denunciar no conselho. É isso? É mandar a igreja tomar uma posição em relação àquela pessoa. É isso? Não. Ele diz: você vai lá. Converse com ele. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele não te ouvir, você pega outra pessoa e vai lá e conversa com essa pessoa de novo. Na terceira vez, se a pessoa não quis mudança, não ouviu, leva para a igreja, leva para as autoridades, leva para o conselho. E aí o conselho vai, de todas as formas, procurar conscientizar essa pessoa do seu pecado, discipliná-la, e se não houver jeito, aí o conselho vai ter que excluí-la da comunhão. Então, esse é o procedimento. E aí, William Hendricks, ele vai dizer que Paulo está na sua mente com esse texto. A ideia paulina aqui é esse texto. Disciplina, com admoestação, para só em último recurso a gente exclui. John Stott, ele diz que o texto não é claro,
o texto não dá para a gente essa definição clara do que Paulo está dizendo, mas ele vai levantar a seguinte questão: o transgressor deve ter várias oportunidades para se arrepender. A expulsão deve ser feita apenas como último recurso. E segundo John Stott, ela vai ser correta se ela cumprir os passos de Mateus 18. Então, veja como ele é equilibrado. Ele diz, olha, o texto não é claro. O texto não está dizendo se você exclui de uma vez ou se você primeiro vai discipliná-lo, caminhar com ele. Agora, o que o texto diz é, se você admoestou, se você exortou, advertiu, ensinou a pessoa e ela não quis se arrepender, você vai excluí-la em último recurso. Em último recurso. Agora, desde que você cumpriu Mateus 18. Isso é tão sério, irmãos, porque às vezes a gente, nesse afã de fazer justiça, a gente quer que a igreja haja no aqui e agora. E disciplina é algo muito sério. Uma das coisas que eu admiro na igreja presbiteriana é essa questão da disciplina. Ninguém é disciplinado na igreja presbiteriana, ou pelo menos não deveria, sem primeiro ter a sua defesa, ter provas, ser montado um tribunal, avaliado todos os lados da questão para a pessoa poder ser disciplinada. É diferente de muitas igrejas aí, que alguém chega para o pastor e diz, pastor, eu vi fulano de tal, em canto tal, com uma pessoa tal. Quando é de noite, o pastor diz para a igreja, o irmão está disciplinado por isso, isso e isso. Não, mas o irmão não pode nem falar. Então, na nossa igreja não acontece assim, irmãos. Na nossa igreja tem um processo. Tem que existir uma acusação. Tem que ter, por parte do conselho, uma avaliação para depois essa pessoa ser disciplinada. Lá no seminário a gente aprende, na cadeira de Constituição, o seguinte. Chegou um irmão para você, assim, pastor, eu vi fulano de tal traindo a esposa. Foi mesmo? Foi. O conselho tem que fazer alguma coisa. Tem mesmo. E aí, pastor? Irmão, faz o seguinte, faça um documento e assine, que eu vou dar entrada no conselho. Geralmente a pessoa não quer assinar. Sabe por quê? Porque na hora que a coisa aperta, ela é a primeira a pular fora. Na hora que a situação toma uma proporção maior, não foi desse jeito, o pastor entendeu errado, o conselho entendeu errado, eu não quis dizer assim. Então, assina aqui, meu irmão. Chegue, você viu, você presenciou, você ouviu, pronto, assina aqui, que eu vou levar o documento para o conselho. Só aí a gente já resolve um bocado de problema. Já evita uma série de coisas. Porque não é, irmãos, porque você viu alguém em um lugar, porque você viu alguém conversando com outra pessoa, que necessariamente aquela pessoa estava pecando. Aconteceu um caso no Guarapes, não sei se eu já contei aqui, mas o irmão é policial e estava de frente a um motel. O carro dele estava de frente ao motel. Só que a delegacia fica porta com o motel, lá em Felipe Camarão. E como do outro lado estava na sombra, ele colocou o carro na sombra. Uma pessoa passou no ônibus, chegou em casa, foi dizer à mulher dele, eu vi fulano de tal com o carro no motel, assim, assim. A irmã saiu doida. Quando chegou lá, o marido estava trabalhando. Não no motel, na delegacia. Então, irmãos, é preciso a gente ponderar, a gente ter cuidado. Paulo está tratando do homem faccioso para que não haja divisão na igreja. Terceiro e último lugar, e esse terceiro ponto é bem curto, como é que o pastor deve fazer para que a igreja não se divida? Paulo vai dizer aí que ele deve agir e olhar com discernimento espiritual. Olha o que diz o versículo 11. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. A maneira como Paulo conclui essa recomendação ao jovem pastor Tito é muito interessante e oportuna, sobretudo para os nossos dias.
Ele revela para nós, neste versículo, que o problema do homem não é intelectual. O problema do homem é espiritual, é moral. O que Paulo está dizendo para Tito aqui, meus irmãos, é: Tito, não olhe para essas discussões, para esses debates, essas contendas dentro da igreja, achando que isso é algo simplesmente natural e fruto de um intelecto aguçado. Não é isso. O que está por trás é uma vida de pecado. É uma pessoa pervertida, uma pessoa que está se destruindo, uma pessoa que não está levando Deus a sério. Não é simplesmente algo intelectual, é moral. A gente pode ver isso aqui, meus irmãos, porque o pecado afetou o homem em todas as áreas da sua vida. Isso ficou conhecido na história da teologia como a depravação total. O pecado afetou o homem em todas as áreas da sua vida. Por isso que a gente não pode olhar para o homem simplesmente do ponto de vista psicológico, sociológico, nada disso. Nós temos que olhar para o homem como um ser caído, espiritualmente morto, depravado diante de Deus. Então Paulo diz: Tito, você tem que ter sensibilidade. Você tem que olhar para essas discussões, olhar para esse homem faccioso e ver a coisa um pouco mais aprofundada. Essa pessoa está pervertida. Essa pessoa vive pecando e por si mesma está condenada. Tito precisava ter uma sensibilidade pastoral muito grande ao tratar com pessoas que precisavam ser disciplinadas. Pois alguns, já que obstinadamente rejeitam a verdade, é indubitável que o seu pecado seja voluntário e deliberado, e, portanto, seria inútil admoestar. Tem pessoas, meus irmãos, que não adianta admoestação, não adianta ensino, não adianta instrução, não adianta mostrar na Bíblia que ela está errada, que ela não vai se convencer, ela não vai aceitar, ela não vai se submeter. Por quê? Porque ela não é crente, ela não é convertida. Não pense que todo mundo que está dentro da igreja é crente. Não pense. Não pense que todo mundo que senta nos bancos da igreja, que participa do culto de doutrina, da escola bíblica, do culto domingo à noite, está na igreja há 20 anos, significa dizer que ela é crente, é convertida. Não é. Se ela vive pecando, ela não é crente. Por isso que quando ela é confrontada, por isso que quando ela é colocada diante do espelho da palavra, ela se revolta, ela fica facciosa, ela cria partido, ela cria grupo. Por quê? Porque a palavra foi de encontro aos seus pecados, à sua vida imoral, à sua alma caída. Aí ela se revolta. Irmãos, guarde isso. O evangelho, ele só pode fazer duas coisas. Ou a pessoa vai amar o evangelho e ela se converte e ela abraça. Isso significa dizer que Deus agiu com graça e misericórdia na vida dela, trocou o coração de pedra por um coração de carne, colocou nele o Espírito. Ou então ela vai odiar essa mensagem. Acabe com essa história, fulano de tal é amigo do evangelho. Nada disso. Amigo do evangelho é aquele que vive, que se submete, que caminha no evangelho, que quando é confrontado com a palavra de Deus, ele se quebranta. Não é porque a pessoa frequenta um culto que ela é amigo do evangelho. Então, a pessoa quando vem à igreja, das duas uma, ou ela deve ficar, ou ela deve sair com raiva. Mas ela nunca pode sair bem da igreja se ela vai sair para continuar a vida do mesmo jeito. Nunca. A gente tem que ter cuidado com isso, porque o nosso propósito não é massagear o ego de ninguém.
Por que eu estou dizendo isso? Eu estou lendo a biografia do Dr. Martyn Lloyd-Jones e a pregação dele tinha exatamente essa característica. Quando alguém ouvia Martyn Lloyd-Jones na capela de Westminster, lá em Londres, das duas uma, ou saía com raiva, querendo matar o pregador, ou então se quebrantava diante de Deus, porque aquele homem pregava a mensagem verdadeira, o evangelho. Doa quem doer. Hoje o cara vem para a igreja, tem 3 mulheres, é corrupto, é ladrão, aí fica o pastor, está aqui um amigo do evangelho, olha aí, esse homem é bom demais, é não sei o quê. Esse aqui, olha. Quando na verdade o evangelho deveria ser pregado para aquela pessoa. Não interessa a classe dela, não interessa o dinheiro dela, não interessa quem é ela. Mas o evangelho deve ser pregado. Então, eu concordo com um comentarista chamado D.N. Kelly, que ele diz assim: Tito não precisa ter hesitação em evitar tal pessoa, pois sabe que está pervertida e vive pecando. Literalmente, peca autocondenada. O que Paulo está ensinando é que, visto que foi solenemente advertida pelas autoridades da igreja, deve saber que está cometendo um erro e seu bom juízo deve, portanto, condená-la. Nada pode ser feito com um homem que deliberadamente persiste em dividir a união de uma igreja. Aquela pessoa que o conselho chamou, repreendeu, instruiu, procurou ensinar de todas as formas a pessoa que ela está errada, mas essa pessoa insiste em perturbar a paz da igreja. A igreja tem que tomar uma atitude, porque não pode continuar assim. É muito importante entender esse texto bíblico, irmãos, à luz da língua original, pois a ideia é que essa pessoa está pervertida de uma vez por todas. A expressão que Paulo utiliza aqui, pervertida, no texto grego, está em um modo chamado perfeito, que indica uma ação única, uma ação que vai durar para sempre. Em outras palavras, o que o escritor está dizendo é que essa pessoa aqui não tem jeito para ela. Por que não tem jeito? Porque ela vive pecando e porque ela já está condenada em virtude desses pecados. Então não tem jeito. Não há como mudar a situação dela. Ela vive na prática do pecado e na condenação. Então, às vezes a gente fica querendo alisar, né? Passar a mão na cabeça. E o Senhor diz: cuidado, tenha cuidado, porque você não pode tratar como salvo, você não pode tratar como crente aquele que deliberadamente vive no pecado, na safadeza, e está destruindo a igreja, e ninguém pode peitar, pode bater de frente. Irmãos, eu conheço casos de igreja que o cara está em adultério, e ninguém pode tocar. Ninguém. E é preciso a gente ter cuidado. Porque você pode até não tocar, mas Deus toca. E quando Deus toca na pessoa e Deus toca na liderança que não tomou as providências. Deus toca. Há muita gente aí, há muito líder passando na moinha porque foi negligente no chamado que Deus lhe deu. Há muito pastor aí que por causa do dízimo do irmão não repreendeu o irmão e um dia Deus vai requerer dele o sangue daquele irmão. Então Paulo está advertindo a Tito para não acontecer isso com ele. Eu quero concluir, gostaria de concluir chamando a sua atenção para o texto de Romanos 16, verso 17 a 20. Veja como esse assunto é sério para o apóstolo Paulo. Ele vai concluir a carta aos Romanos, chamando a atenção de novo para esse assunto. Romanos 16, verso 17 a 20. Olha o que Paulo diz aqui. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem
aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Olha o que Paulo está dizendo aí. Mais uma vez ele está dando uma ordem agora para a igreja, para os irmãos. Rogo, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos dele. Você conhece um irmão na igreja que faz confusão por tudo? Que peita a liderança da igreja? Que basta discordar de uma coisa, não quer nem ouvir o que a liderança está pensando, não quer nem ser instruída, ser admoestada, vai logo criando um grupinho, uma panelinha para se levantar contra. Sai de perto dessa pessoa. Sai de perto. Você lembra da revolta que fizeram contra Moisés? Uma galera, só peça boa. Diz aqui, nada, Deus só fala para Moisés, que história é essa? Coré, Datã e Abirão criaram uma congregação de 250 membros. O que acontece? Papai do céu abriu lá a terra, desce. Deus não aceita, irmãos que são facciosos, partidários. Deus não aceita panelinha no meio do seu povo. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus aplique essa palavra em nosso coração. E eu queria concluir com uma frase de um velho pastor que ele disse para mim há muitos anos atrás e eu guardo até hoje. Pastor Geraldo de Araújo. Ele disse que leu numa revista e guardou no ministério dele a vida toda e me deu esse conselho, e eu também guardo. Ele disse assim: não deixe a igreja ou a obra de Deus sofrer por sua causa. Se for preciso, saia de lá, vá para outro lugar, vá para outra igreja, mas não deixe a obra de Deus sofrer por sua causa. Nunca divida igreja. Ai do pastor, irmãos, ou ai daquele que dividir o rebanho. Nós temos a tendência na igreja presbiteriana de dizer: o diabo dividiu, mas Deus abençoou. Deus não abençoa a divisão. Deus não abençoa a divisão. Então, é preciso a gente ter cuidado. Porque se a obra de Deus estiver sofrendo, se a obra de Deus for dividida por causa de nós, Paulo está dizendo aqui em Tito, talvez essa pessoa seja pervertida, vive pecando e já está condenada. Não interessa se é pastor, presbítero, diácono, membro de igreja há 30 anos. Se está dividindo o corpo de Cristo, se está rasgando o corpo de Cristo, essa pessoa, ela vai ser punida. Então que Deus aplique isso no nosso coração. Que Deus traga, irmãos, para o nosso coração essa mensagem. Evita discussões insensatas, tolas, coisa que não leva a lugar nenhum. Tenha cuidado com gente facciosa, com grupinho, com panela. A igreja é um corpo. A igreja não pode ter panelinhas. E olhe do ponto de vista espiritual. A gente não tem como tirar o joio do meio do trigo. Não tem. Mas observe, irmão. Cuidado com as suas amizades, até dentro da igreja. Cuidado com o que você conversa. Cuidado com a influência que você está tendo. Tenha cuidado. Não faça a obra de Deus sofrer por sua causa. Então vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que aplique essa palavra em nossos corações. Irmão Kellyson, pudesse nos elevar a Deus em oração.